Olha, começamos o programa de hoje com a verdadeira confusão causada pela publicação feita pelo tradicional jornal O Estado de São Paulo no dia de hoje. Como a gente acompanha, para quem nos acompanha e principalmente nos assiste por imagens, a gente vai ver aqui agora no telão a notícia que abre a edição de hoje. Vou pedir para a nossa produção jogar aqui no meu telão, por favor, para que a gente possa ler. A nota diz o seguinte. Chefe da Defesa condicionou eleição a voto impresso. Em resumo, a reportagem fala que o ministro da Defesa, o general Walter Souza Braga Neto, fez uma ameaça ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Abre aspas, se não tiver voto impresso, não terá eleição, fecha aspas. A reportagem provocou um verdadeiro tumulto em Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, publicou a sua preocupação, como a gente vê também aqui no telão, o que o Luiz Roberto Barroso disse, eu vou ler aqui para vocês. Conversei com o ministro da Defesa e com o presidente da Câmara e ambos desmentiram enfaticamente qualquer episódio de ameaça às eleições. Temos uma Constituição em vigor, instituições funcionando, imprensa livre e sociedade consciente mobilizada em favor da democracia. O Barroso publicou às 10 horas da manhã, 10 horas e 6 minutos da manhã de hoje. Enfim, temos várias questões aí envolvendo isso, mas a pergunta que está no ar, que todo mundo quer saber a opinião de vocês é: vai ter golpe no Brasil ou não, Serrão? Chance, saudações, meus amigos, meus amados haters. Infelizmente, para a tristeza de muita gente, a chance de golpe no Brasil é zero. Até porque nós já estamos sob um golpe. O Brasil é dominado pelo crime institucionalizado. Então, o golpe a gente já leva todo dia aqui por esse regime da nova República de 1985 e sua Constituição que não funciona. Então, se vamos falar de golpe, o golpe a gente já leva todo dia. Mas o golpe, como vocês estão pensando que pode acontecer, os generais vão botar seus tanques na rua, vão marchar e vão tirar alguém do poder, vão mandar um jipe com cabo e o soldado para pegar um pessoal no Supremo. Esse golpe não tem nenhuma chance de acontecer. Isso aí, Brasil não é uma república da banânia, como diria o general Hamilton Mourão, vice-presidente. Então, essa notícia do Estado de São Paulo hoje, ela é lamentável. Porque você olha a manchete diz uma coisa, mas quem lê a matéria vê totalmente outra. Fica na entrelinha o que foi sugerido na manchete. Isso aí, nos tempos de antigamente, chamava-se de imprensa marrom, quem fazia esse tipo de manchete. Mas hoje, né? Hoje tudo pode, hoje estamos na era da narrativa, da guerra de narrativa. Então, a imprensa, coitada, que está lá sem receber verba do governo federal, ela fica meio revoltada, fica muito nervosa e ataca o governo duramente, inventando informações como a gente está vendo o tempo todo. Então, isso enche o saco, a gente que é obrigado a analisar factoide, fica de saco cheio. Eu fico de saco cheio quando vejo uma notícia que é absolutamente inverídica, que está mal escrita, mal elaborada e é tendenciosa pelo viés político. E o que mais me impressiona, isso conseguiu gerar hoje uma confusão gigantesca em Brasília. Por quê? Tudo hoje está movido pela maldita guerra de narrativa. E como a gente já disse aqui, guerra de narrativa é sempre algo inconclusivo. Torcida de time de futebol. Eu torço pelo Flamengo, o outro pelo Vasco. Qual é o melhor time? Vai ser sempre uma discussão que nunca vai ter fim. E na política está acontecendo isso, lamentavelmente, com a permissividade da influência ideológica. Ideologia é bronca de otário. Tem que parar com essa discussão no Brasil e pensar, sim, um projeto de nação, vamos discutir um projeto estratégico para esse país. A gente não aguenta mais de ser o país que um dia vai ser alguma coisa, mas esse dia nunca chega. Muito bem, Constantino, são várias as perguntas que ficam, mas eu acho que a principal, que é o que consta na matéria, é que a matéria e o repórter conversou com um interlocutor político. Duas perguntas que eu te faço. Primeiro, o que é um interlocutor político e quem seria essa figura? Eu não tenho a menor ideia. O sigilo de fonte é sagrado na imprensa. E é por isso que no mundo de hoje, em que mídia, inclusive veículos tradicionais, como você leu na abertura, viraram militância, né, oposição ao governo, é por isso que virou uma fábrica de fake news, de intrigas e fofocas, né?
Então, tem sigilo de fonte, alguém disse, o interlocutor disse. Veja que curioso, todos os envolvidos negaram, todos. O ministro Braga Neto chamou de invenção, né? E eu estava vendo agora que o Globo, né, o jornal tradicional também, carioca, saiu com um editorial a favor do Estadão e dizendo que os desmentidos foram insuficientes. Quer dizer, quando os fatos não vão a favor da narrativa, pior para os fatos, né? Querem porque querem a tal ameaça golpista. Agora, vamos lá, né, Paulo? Eu vou tratar a informação, a fofoca negada por todos e que gerou essa quizumba e essa reação em cadeia, eu vou tratar como verídica. Eu vou fazer esse esforço aqui em prol do velho jornalismo, né? O vice-presidente Mourão diz que o Brasil não é uma república das bananas, que vai ter eleição sim e não vai ter golpe. Bom, há controvérsias se o Brasil não é uma república da banana e há controvérsias se não vai ter golpe, a menos que a gente siga a linha de raciocínio do Serrão. Já estamos vivendo aí é diferente. Veja, tudo está funcionando perfeitamente, temos liberdade de imprensa. Temos jornalista que foi preso de forma arbitrária. É porque o espírito de corpo não se manifestou, porque não era um deles, não era da patota, não era de esquerda, né? Vamos lá, um Supremo Tribunal Federal que soltou Luiz Inácio Lula da Silva e que logo depois o tornou elegível, rasgando a Constituição, enterrando a Lava Jato e usando filigranas e aspectos territorialistas, patéticos, depois de anos, para poder colocar exatamente o Lula onde está hoje, fazendo campanha antecipada, com um vídeo novo de Lula, Paz e Amor, que também não é condenado pelo TSE, como campanha antecipada. E aí, junto com isso, vemos institutos fajutos de pesquisa, colocando Lula, que não pode sair na rua, não pode nem tomar a cachaçinha dele em paz na rua, né? Como o grande favorito, quiçá ganhando no primeiro turno. Então temos que ver isso tudo também. E aí temos que ver esse grau de concertação e esforço e ingerência, uma vez mais, de ministros supremos no legislativo, articulando, para impedir a mudança para o voto auditável. Coisa que era uma bandeira e sempre foi suprapartidária e de todos. Os tucanos falavam isso com muito mais fervor em 2015, após tentarem uma auditoria na eleição de 2014. O que mudou? Por que tanta gente contra? É isso que chama a atenção. Então, não somos uma república das bananas? Há controvérsias, vice-presidente. Não vamos ter golpe? Bom, eu tenho dúvidas se já não sofremos um. Bruna, qual que é a sua visão sobre isso? O que mais me chamou a atenção quando eu fui procurar informações sobre essa confusão de hoje de manhã foi um artigo publicado no New York Times sobre o que estava acontecendo no Brasil, sobre o fato de os militares viverem um paradoxo. Ou eles ficam com Bolsonaro ou eles ficam com a democracia. Paradoxo que a gente sabe que é uma bobagem. E aí eu comecei a ver que todos os veículos de comunicação, eles pareciam concertados. Eu acho que se a harmonia aí a que o Barroso se refere, existe mesmo entre vários veículos de comunicação. Então o Estadão falava disso, de uma certa adesão aos militares ao Bolsonaro como ruptura institucional, outro jornal também. E aí quando a gente vai lá naquela página do Project Syndicate, né, que é uma espécie de central do jornalismo internacional, a gente percebe esse tom. Bolsonaro necessariamente descrito como aquele que promove ruptura institucional, militares como aqueles que vivem o paradoxo de ou ficar com a democracia ou ficar com o presidente, que é mentira, né? A gente percebe isso nesse jornal e de repente a gente começa a ver vários jornais do mundo alinhados. Então a gente percebe que existe uma central que distribui informação. E aí eu queria perguntar para o ministro Barroso o que é que ele chama de imprensa livre quando a gente tem esse tipo de concerto, né? A coisa vem de uma ONG internacional, né? De mentalidade abertamente globalista. Então, na verdade, o que irritou, né, a confusão maior, eu entendo, é que o desmentido veio muito rápido. E toda essa arquitetura entre os vários veículos de comunicação para descrever o governo Bolsonaro como algo que ameaça aí a ordem institucional caiu por terra, né? Como cai sempre. Mas estava internacionalmente essa narrativa toda sendo difundida por aí.
E aí fica muito feio para o Estadão, né, a gente perceber um jornal que tem tradição, que ele é mais um jornal aí que emana uma propaganda que vem aí de fora. Olha, gente, vamos repercutir mais essa questão em relação à ameaça das eleições, porque o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, fez essa publicação que nós vamos acompanhar agora no nosso telão. Eu vou ler para vocês o que disse o Arthur Lira. A despeito do que sai ou não na imprensa, o fato é: o brasileiro quer vacina, quer trabalho e vai julgar seus representantes em outubro do ano que vem através do voto popular, secreto e soberano. O Barroso se pronunciou às 10h06 da manhã e ele às 10h30. Você tem comentar a respeito dessa fala do Arthur, por favor? Seria importante acrescentar que, além do voto popular soberano, que esse voto também pudesse ser auditável pela recontagem pública de votos, através da impressão pela urna eletrônica, para que isso possa acontecer nas sessões eleitorais, como a gente está defendendo, de maneira direta, fiscalizada, filmada pelo eleitor e aqueles que fazem parte da sessão eleitoral. Isso seria muito fácil de fazer. Aí teríamos uma conferência, uma comparação entre o boletim da urna eletrônica e aquele impresso que foi depositado lá com a autorização do eleitor. É preciso aprovar a PEC 135. Bolsonaro tem que aproveitar agora essa parceria que ficou explícita dele com o Centrão do Congresso Nacional, até ele se dizendo, eu também sou do Centrão, sempre fui do Centrão, para passar o rolo compressor e aprovar essa PEC 135, que aprimora o sistema eleitoral. É absurdo que não se aceite, que não se aceite, não queira fazer o aprimoramento de um sistema. Ninguém está falando que tem fraude, mas você também não tem a certeza absoluta da segurança total. Então, é preciso criar mecanismos que vão dando segurança ao mecanismo de escolha. O Brasil não pode abrir mão disso, então não tem risco de golpe nesse sentido, do ponto de vista de não haver eleição, esse risco não existe no Brasil absolutamente. Olha, antes de passar para a nossa Bruna Torlai, vamos ouvir o que disse o ministro Braga Neto num pronunciamento oficial hoje feito pela agência do governo federal. Hoje foi publicada uma reportagem na imprensa que atribui a mim mensagens tentando criar uma narrativa sobre ameaças feitas por interlocutores a presidente de outro poder. O ministro da Defesa não se comunica com os presidentes dos poderes por meio de interlocutores. Trata-se de mais uma desinformação que gera instabilidade entre os poderes da República em um momento que exige a união nacional. O Ministério da Defesa reitera que as Forças Armadas atuam sempre e sempre atuarão dentro dos limites previstos da Constituição. É a fala do Braga Neto. Bruna Torlai, seu comentário. Na verdade, a gente percebe que não tem nenhum risco, né, de ruptura institucional. E todos esses jornais que estão dizendo que os militares são obrigados aí a escolher entre Bolsonaro e democracia, eles estão completamente errados, porque, na verdade, para que os militares respeitem a democracia, é justamente por isso que eles se aliam ao Bolsonaro, que é um cara que, a despeito de sua personalidade enérgica, ele respeita ao tal ponto aí a independência dos poderes que ele tem que engolir muito sapo, né? Ele é um cara que frequentemente vê os seus projetos serem engavetados, não andarem ali na Câmara e vai tocando o governo como pode. Então, é um absurdo, né, que a imprensa funcione aí como um órgão de oposição, fazendo aquela velha relação de que o Bolsonaro é como o Trump, etc. Aquela conversa que eles estão falando desde que a eleição, desde que o resultado das eleições de 2018 foi revelado, né? Tá cansando, mas a gente já conhece o expediente, também fica fácil de desmascarar. Felizmente, o governo foi rápido na resposta. Constantino, vai lá. O governo foi enfático e não satisfatório para alguns da mídia, né? A mídia que vem fazendo de tudo para passar muito pano no Lula e torná-lo alguém moderado, até de centro e líder de uma frente democrática contra a ameaça à democracia, que viria do bolsonarismo, né? Lula, que foi o líder mundial que mais defendeu o regime cubano nessa situação toda que estamos vendo lá, né? Foi o que mais se manifestou a favor do regime cubano, não teve nenhum outro que fez uma defesa tão veemente do regime ditatorial assassino, né? Agora, sobre a fala do presidente da Câmara, Arthur Lira, veja, óbvio que todos nós nos pegamos às vezes falando isso, o povo quer trabalho, o povo quer...
Mas eu tenho muito cuidado quando qualquer um fala em nome do povo. Sabe por quê? Porque o povo brasileiro não é algo monolítico. São mais de 200 milhões de pessoas com muitas variações. Inclusive tem até petistas, né? Tem de tudo. Tem louco para tudo. E o ponto é o seguinte, o povo quer vacina, nem todos. Por exemplo, o povo quer eleição com voto sigiloso, tudo. Mas uma boa parcela do povo, isso está claro, quer o voto auditável também. Então é essa a discussão e está gerando mais desconfiança ainda quando esses representantes do sistema se negam a entregar maior transparência. Isso está colocando em risco, talvez, uma ruptura institucional ou até mesmo uma convulsão social. Porque o que você vai falar para 1/3 da população, mais ou menos, grosso modo, que eles têm que aceitar o resultado se der mesmo aí o corrupto que não pode nem sair nas ruas? Que tirando a imprensa, as bocas de fumo e os presidiários, ninguém mais leva a sério. Então, assim, é óbvio que estão brincando com fogo. E é óbvio que, no mínimo, deveriam atender essa demanda popular para entregar mais transparência. E se o próprio Bolsonaro diz, eu não reconheço se não for auditável, por que não entregam para ele, então, o que ele está pedindo? Por causa de 2 bilhões de reais? Acabaram de meter aí para 6 bilhões quase o fundo eleitoral. É uma piada de mau gosto. Então, as narrativas não estão colando. Sendo que estão falando que querem volta de cédula, querem volta de papel para levar para casa. Várias fake news que as agências de checagem dormem no ponto nessa hora, né? E para que estão espalhando esse tipo de mentira? Se não tem nada a ver com isso, se é seguro, se é impresso o voto na urna e lacrada e ninguém tem acesso a ela na hora, mas vai poder ver. Então, tem muitas coisas estranhas. Veja, nem Jair Bolsonaro, eleito com quase 58 milhões de votos, fala em nome do povo brasileiro, né? E isso a turma sabe, a turma da mídia sabe, porque vive colocando ele como antagônico ao povo. Então, vamos parar de falar em nome do povo, porque ninguém tem procuração, não. Eu quero coisas muito diferentes do que o senhor Arthur Lira, pelo visto. Então, vai lá. Vamos lá, só para fechar, ontem eu prometi uma pesquisa, uma enquete que a gente fez, né, no Twitter, perguntando, você deseja que Lula seja candidato a presidente em 2022? Olha só, 12.181 pessoas responderam, 95% disseram que não e 5% disseram que sim. Então, essa popularidade de Lula é questionável. Isso aqui, essa enquete está lá no Twitter para todo mundo ver, 4 vezes mais de pessoas ouvidas do que os institutos de pesquisa. Então, é bom ficar de olho que os números aí não estão batendo com a realidade. Vai lá, Constantino. Não, e só dar um ponto aqui, uma previsão minha, né? Eu arrisco dizer que se passar o voto auditável, e eu espero que passe, porque hoje eu diria que é a pauta mais importante nesse Brasil, se a gente quiser preservar a cola do tecido social e as instituições, né, e a democracia, eu arrisco dizer que se passar, o Lula sequer sairá como candidato. Eu arrisco fazer essa previsão. O que diz muito, né, sobre o sistema e sobre Lula. Olha, gente, vamos continuar falando sobre essa questão do voto impresso auditável, porque o ministro Braga Neto também se manifestou sobre esse tema. A discussão sobre o voto eletrônico auditável, por meio de comprovante impresso, é legítima, defendida pelo governo federal e está sendo analisada pelo Parlamento brasileiro, a quem compete decidir sobre o tema. Muito bem, tá aí a fala dele. Bruna Torlai, seu comentário. Olha, quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, essa defesa que ele já fazia do voto impresso foi uma das coisas que empolgou o eleitorado, né? Então, felizmente, a gente vê que essa é uma promessa de campanha da qual ele não abre mão e ele está aí lutando até o último momento. Eu já ouvi alguns técnicos, assim, algum pessoal que trabalha, mesários, conversei com muita gente perguntando, dá tempo de implementar? E, de fato, não é inviável, porque boa parte das urnas, elas realmente já têm aquela impressora, né? A gente sabe que ao final de cada votação nas sessões eleitorais, já se imprimia um comprovante dizendo qual havia sido a quantidade. Então, é algo viável de ser feito, né? E como os colegas já apontaram aqui suficientemente, é impressionante ver como que o sistema se organizou para frear isso. Se eles estão tendo tanto trabalho, gastando tanta energia para impedir que isso seja finalmente implementado, é porque eles sabem que não é tão difícil assim. Mas vamos aí observar
essa insistência do presidente em manter essa promessa de campanha. Agora, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: essa matéria que foi divulgada hoje pelo Estadão, de alguma maneira, compromete a votação que vai ser feita do voto impresso lá em Brasília? Vocês acham que isso tem consequências depois do fato de hoje, Constantino? Sem dúvida, né? Sem dúvida, Paulo, porque fica aquele clima de chantagem, a narrativa é de que se alguém agora votar, por exemplo, a favor, é porque cedeu a ameaças militares e por aí vai, né? Então, muita gente na mídia sabe o que está fazendo, né? E é por isso que cada vez menos gente séria leva a sério esse tipo de jornalismo, né? Então, assim, é uma pena tudo isso, é uma pena terem partidarizado uma agenda que é suprapartidária. PDT, Brizola, Ciro Gomes, Requião, o Partido Novo, né, o PSDB, como eu já mencionei. Vamos para o mundo jornalístico aí, né, o Guga Chakra, correspondente internacional do Globo, o Diogo Mainardi, todos eles têm declarações muito bem guardadas e impressas, né, acerca da importância de ter um voto que evolua para uma segunda ou terceira geração dessa urna que já tem quase 30 anos. E que a gente tem que acreditar que o Japão, que tem até privada ultra mega tecnológica, não aderiu ao modelo porque não consegue. E temos que escutar o Barroso gravando vídeo em tudo que é língua, repetindo basicamente a mesma mensagem, la garantia sou eu. Não está colando. Nós estamos ficando mais desconfiados e muito mais desconfiados. São os mesmos agentes que soltaram Lula e o tornaram elegível numa canetada golpista, ou pelo menos inconstitucional. Então, as pessoas estão com os nervos à flor da pele, antevendo uma espécie de golpe em curso. E é preciso atender a essa demanda aprovando esse voto auditável. Agora, esse tipo de futrica, esse tipo de fofoca e barulho, né, isso atrapalha. Porque isso não é uma pauta bolsonarista, isso é uma pauta de qualquer um preocupado com mais segurança, com redundância. Em tecnologia, tudo tem redundância. Eu uso aqui 2 internets. Se a minha cair, eu tenho outra. Tem que ter a contraprova, tem que ter a possibilidade de checar. Eu não vou confiar num sistema opaco, centralizado e que sequer muito eleitor entende como é que funciona. Agora, tem hacker preso, né? Hacker preso tem, mas é inviolável. Então, assim, são muitas coisas estranhas, Paulo. Esse tipo de matéria que nós vimos hoje, com base em diz que me disse, né, interlocutor, isso só atrapalha. Serrão, vai lá. O tiro dessa fake news de hoje vai sair pela culatra. O voto auditável estava ali com perigo de não ser aprovado pela Câmara. Mas agora, quando você acende a polêmica e Bolsonaro ganha força com o Centrão, tudo indica que o jogo pode virar. Então, agora pode ser que sim, esse voto impresso pela urna eletrônica seja aprovado com a PEC 135. E aí sim, a luta tem que ser pela recontagem pública dos votos. Não basta aprovar a auditoria apenas, como está na PEC 135, mas sim a recontagem de 100% dos votos. Se é para fazer, faz direito. Se vai dar trabalho, faça corretamente. Tem que conferir voto, tem que bater boletim da urna eletrônica com a contagem física do voto que vai ser impresso por essa urna. Se isso conferir, eleição limpa. Se não conferir, faz de novo. A regra é clara, não precisa chamar o VAR para isso. Bruna Turlai, para a gente fechar esse assunto. Um dos valores mais importantes da civilização ocidental, sobretudo na modernidade, é a liberdade de imprensa, a transparência quanto à convicção, à expressão das suas convicções. E é lamentável a gente ver um veículo de imprensa se prestando a joguinho político em nome de um partido específico. Lamentável. Agora, vamos ver como é que isso vai ser recebido em Brasília. Espero que o Serrão tenha razão.